Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 40. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, galera? E Lucas Abreu. E aí, Lucas? E aí, galera? Semana passada, a gente começou uma série para falar dos filmes de streaming que estão marcando presença nas especulações do Oscar. Como a gente falou de 2 filmes da Netflix, essa semana a gente vai falar do... Vamos dizer que é logo depois do Pioneiro, né? Foi o segundo streaming que vocês tiveram, gente? Aqui em casa foi. Ah, com certeza. Eu acho que foi. Então, o segundo streaming de todo mundo, à época, hoje acho que não é mais, enfim. É a terrinha do Jeff Bezos, o melhor custo-benefício dos streamings, o streaming que entrega de drone na sua casa, o streaming que vai pro espaço com foguete de formato embaraçoso do Austin Powers. Amazon Prime Video. Separamos aqui 2 filmes do Prime com burburinho para premiações, tanto para melhor filme como para algumas categorias de atuação. Hoje a gente vai falar de Apresentando os Ricardos e Bar do Cilar. Meia opinião. Já vou avisando, esse episódio tem spoilers sobre toda a trama dos filmes, ok? Se ainda não assistiu, corre pra assistir e volta aqui depois. Se já assistiu ou não se importa com spoilers, então fica aqui com a gente. Apresentando os Ricardos, no título original Being the Ricardos, no título original Being the Ricardos, né? Tem que ser bem americano. Foi escrito e dirigido pelo mega roteirista de Hollywood Aaron Sorkin, de Sete de Chicago, e conta a história real de Lucille Ball, estrela da sitcom dos anos 50 I Love Lucy, referência até hoje para todas as sitcoms. Se você viu WandaVision, você vai ter alguma lembrança de I Love Lucy. E também de seu marido e colega de trabalho Desi Arnaz, interpretado pelo Javier Bardem, durante uma semana particularmente difícil para sua carreira. Lucy, que é interpretada pela Nicole Kidman, descobre que está grávida e a emissora se recusa a escrever uma história para a série em que sua personagem também esteja. Ao mesmo tempo, ela suspeita estar sendo traída pelo marido e é acusada por um jornalista de ter associações com o Partido Comunista. Imagina isso nos Estados Unidos dos anos 50. Bom, Gusta, suas impressões sobre Apresentando os Ricardos. É engraçado que você vai fazer a sinopse e você tem que fazer algumas seleções sobre o que é o filme, né? Mas não é só sobre isso, né? O filme é sobre bastante coisa da vida deles. Ele pensa, assim, ele reflete sobre vários pontos da vida deles, apesar de ser ali sobre uma semaninha bem difícil na gravação de um dos episódios, de um determinado episódio ali. Tem um foco mesmo, né? Being the Ricardos aí, sendo um pouco... bonzinho com o filme, eu achei que ele demora a mostrar pro que veio, mas no momento que eu percebi pro que ele veio, eu me apaixonei. Eu acho que assim, eu fiquei fascinado com o filme. Ele demora a mostrar, mas quando ele mostra muito bem mostrado. Acho que assim, no fim das contas, apesar de ter o Being the Ricardos no nome, apresentando os Ricardos, eu acho que ele tem um plot muito mais centrado na Lucille Ball, interpretada pela Nicole Kidman, do que do Desi, né? Que é interpretado pelo Javier. Eu acho que o foco fica mais na Lucille. Não sei se vocês concordam comigo. Ah, claro, claro. Ah, completamente. Inclusive, até casa com a história do filme, né? Exatamente, A linha do tempo da vida da Lucille e do Desi, ela é explicada por diálogos e flashbacks, mas não tem necessariamente uma linearidade. O que importa ali pro filme, o que o Aaron Sorkin quer mostrar, é aquela semana complicada na vida deles e como que aquela semana vai se desenvolver. Só que ele precisa mostrar o pano de fundo e quais são os conflitos que os dois têm em relação ao casamento, em relação ao próprio programa, a relação que eles têm com as pessoas que estão ali dentro da produção e dos bastidores, para conseguir explorar esses conflitos, né? Porque não adianta você ficar ali só naquela semana e não mostrar o porquê ela tá vivendo aquele momento de tensão tão grande na vida dela. Os dois, né?
Apesar de que o personagem do Javier Bardem, o Desi, parece que sim, muitas vezes ele tá cagando pro que tá acontecendo. E ela tá super aflita. Então, como o Luiz falou, o filme tem 2 pontos marcantes, assim. É o casamento problemático e a acusação de que a Lucy seria uma comunista, né? A Lucille seria uma comunista. Não a Lucy personagem, a Lucille atriz. Só a título de curiosidade, a Lucille Ball, Lucille também vira Lucy, né? Ela faz, entre os anos 50 e começo dos anos 80, ela faz 3 sitcoms que tem o nome Lucy no título e que a personagem chama Lucy. Então, assim, é bem fácil de confundir se você vai ler a respeito. Depois de I Love Lucy tem The Lucy Show e depois de The Lucy Show tem Here's Lucy. E as 3 personagens chamam Lucy. Se eu não me engano, a primeira filha deles chama Lucy, não chama? E o filho chama Desi Jr. Eles mencionam isso, eu acho, no filme. Assim, essa história do casamento problemático, ele é uma história um pouco mais batida, né? Eu acho que dentro de storylines, assim, hollywoodianos, é o que fica mais enfadonho hora ou outra, assim. Então, eu acho que é a parte mais chatinha do filme, pra ser sincero. Mas não deixa de ser importante, porque tá ali, é um filme biográfico, né? E eu acho que eles precisavam mostrar essa tensão do casamento deles. Porque o Desi, ele era um cara que ele era mulherengo, boêmio, ele saía muito à noite, ele se apresentava em shows e tal, ele tinha uma casa de shows. Os tabloides da época começaram a afetar muito a vida dos dois, porque começaram a acusar eles principalmente o Desi, né, de infidelidade. E aí a Lucy começa a se questionar sobre o casamento dela, se o casamento dela era de verdade ou não. A acusação de comunismo vem de uma pesquisa que a Lucy teria assinado, que deixou ela em relação ao comunismo, porque o avô dela era comunista. Então ela assinou ali para fazer uma homenagem ao avô dela. Assim, apesar de ter uma tensão muito grande nisso, é engraçado que passa meio batido, porque não parece uma tensão real. Parece que você já imagina que as coisas vão se resolver. Por ser um filme biográfico, aquilo ali perde um pouco a tensão. Mas é um momento que eles se sentem preocupados e a atuação ali do Javier Bardem e da Nicole Kidman importam muito para mostrar que aquilo realmente era uma questão e que eles realmente precisavam salvar o programa e a vida deles, né, com aquela questão. Mas é engraçado que nesse contexto, o filme vai funcionar mais internacionalmente do que nos Estados Unidos, e com esse contexto especificamente, porque quem acompanhava I Love Lucy, não quem acompanhava porque faz muitos anos, mas enfim, quem tem uma noção de quem é a Lucille Ball, de quantas séries ela fez e tal, já sabia como aquela situação ia se resolver, né? Porque sabia o ano que a história estava se passando e sabia que a sitcom ia durar mais 8, 9 anos, alguma coisa assim. Então já tinha uma noção de que aquilo ia se resolver de um jeito ou de outro favoravelmente a ela. Mas internacionalmente você tem a especulação. Se você não conhece a fundo, e é muita gente que não conhece isso a fundo, faz 70 anos, né, gente? Você vai... Nossa, mas será que vai rolar alguma coisa? Será que vai ter algum problema, alguma coisa assim? Mas também é uma questão de quem não conhece o Aaron Sorkin, né? Quem já sabe como é que o Aaron Sorkin escreve ou dirige, já sabe que vai dar tudo certo e que vai ter uma epopeia no final em que todo mundo aplaude de pé e tem... Esse é o maior... Enfim, eu vou deixar você completar seu raciocínio, depois eu entro nessa. Mas eu começo o hate. O que eu acho mais legal nesse filme é ver como a Lucille tinha talento. Eu acho que, pra mim, foi o que me deixou mais fascinado pelo filme, sabe? Toda a cena que a Nicole Kidman estava em cena, era muito legal ver como ela controlava as coisas, como ela tinha realmente amor pelo programa, sabe? Como ela controlava de um jeito que algumas pessoas achavam possessivo, mas ao mesmo tempo ela via aquilo como bem, ela estava fazendo bem pro programa, porque ela queria que tudo fizesse sentido. Ela precisava que as cenas tivessem uma proposta certa, ela queria que o timing de humor fosse certo e que as histórias fizessem sentido para todos os personagens, e acaba que esse cuidado, em alguns momentos, são interpretados como doentios pelos produtores, pelos diretores, por quem tá ali nos bastidores, e ela afeta, né, os bastidores, ela começa a deixar todo mundo... Ela era muito exigente, né? E você vê, assim, a correria da galera lá, que eles têm que gravar um episódio por dia ali, né? Praticamente. Então eles têm roteiro ali pra trabalhar a semana inteira, tem coisa pra fazer a semana inteira, e ela chega, o negócio que tá prontinho, ela chega, não, vamos mudar tudo. Fica pedindo ferramenta que não tem lá no
no set, pro cara que traz o café arrumar. O cara nem é da produção, ele, tipo assim, ele tava levando um documento lá pra ela. Aí ela fala, eu preciso de um cortador de flores, né, que ela fala, uma tesoura de jardinagem pra agora, assim, tipo, já pega lá e traz pra gente. O moleque nem era estagiário, nem sabia onde que ele tinha que pegar isso. Ai, é muito bom. Tem um paralelo interessante pra pensar aqui. De certa forma, eu vejo uma semelhança entre Apresentando os Ricardos e o que a Lana Wachowski queria fazer em Matrix. Evidentemente, não em temática ou não em gênero, mas assim, naquela ideia de que venha pro meu primeiro ato e veja que o meu primeiro ato é meio fora da casinha. É uma estrutura de filme muito diferente do que você tá acostumado. Tanto com Aaron Sorkin de alguma maneira, quanto com a Lana. Assim que você abraçar a minha ideia, assim que você abraçar que a minha ideia é meio fora da casinha, que você entender, beleza, o filme é assim que você vai estruturar a história. Aí você vai já me dizer se você gostou, se você odiou, e você vai conseguir abraçar o projeto como um todo. Matrix tenta fazer isso e não consegue, porque o filme vai desandando à medida que ele vai correndo, né? Se você entender aquela pegada de que é ficcional, tem atores, mas parece um mockumentary, parece que é uma gozação, você não sabe se é um documentário ou se é um filme, você vê aquelas quebras meio bruscas, personagens de idades diferentes descrevendo uma história assim. Você passando por aquele momento e você entendendo e gostando daquilo, aí o filme vai te entregar o que você quer. Então, assim, o filme vai ser satisfatório quando você chegar na última ponta dele, porque você abraçou a ideia e vambora. É o que a Lana não consegue fazer. Gente, se vocês viram Matrix ou viram apresentando os Ricardos, nada a ver um filme com o outro, mas é a ideia de como eles se estruturam em ter um formato um pouco diferente. Eu achei muito chato nesse começo essa pegada de vai ser um documentário, mas não vai ser, porque você fica... Então vai ser um filme com atores, vai contar sobre uma semana inteira, mas aí... ele vai usar o documentário pra poder te dizer que é um flashback, porque ele não quer fazer diferenças físicas nos personagens, de idade nem nada. Aí ele quebra a história que ele tá contando, põe uma pessoa lá 50 anos depois pra descrever uma história, pra depois voltar no flashback. Eu achei essa ideia um pouco bagunçada, especialmente no começo. Depois ele reduz o uso, né? Aparece muito pouco isso lá pra frente, só como um detalhezinho pra você se situar na história mesmo. Então, você se acostuma. Mas assim, no geral eu gostei. Se você for comparar esse terceiro filme do Aaron Sorkin com o segundo, que foi para um streaming diferente, inclusive, eu acho que você já tem um ritmo um pouco diferente, assim. Ele foge um pouco das próprias banalidades quando ele tá estruturando a história. Isso já é positivo. Mas assim, eu acho que o filme tem uns momentos meio chatos e de repente ele tem uns momentos bons que funcionam e tal. Você demora a se acostumar com tudo lá. Eu demorei a me acostumar com aquela maquiagem Zorra Total da Nicole Kidman. Até que você... Ela parece demais aquela mulher que passa botox do Zorro, que aplica botox do Zorro Total, que ela fica segurando a cara com o rosto, assim. É muito escroto no começo. Mas depois você acostuma com aquilo, você fala, parece que tá até bom. já fica muito diferente, assim. Gostei demais mesmo. Pra mim, a nota 10 do filme é o quanto o texto é afiado. O texto é muito rápido e a Nicole Kidman entrega as falas dela com muita precisão. Tem hora que você não sabe se ela tá brincando ou não, se ela tá dando bronca em alguém ou se ela tá só sendo sarcástica e tal. Então o texto, como quase sempre no Aaron Sorkin, ele tá bem afiado, ele tá bem rápido. Você tem que prestar atenção pra você pescar tudo que tá acontecendo, pra você entender todas as piadas que eles estão falando. É curioso também comparar um pouco as referências que o texto faz a atores e atrizes e a produtores da época com o que o Fincher faz no Mank, porque no Mank ele faz errado, né, na minha opinião. Ele cita um monte de gente que a gente não tem a menor ideia de quem é, que, pelo amor, não dá pra entender. Aqui não. Aqui ele faz citações só de gente famosa, da Audrey Hepburn, do Henry Fonda, só de gente assim, que a fama sobreviveu à passagem do tempo. Então você não fica tão deslocado, você consegue se situar mais ou menos em que época aquilo tá acontecendo, em que cenário aquilo tá acontecendo. Ele fica um pouco repetitivo, especialmente no núcleo do casamento, sabe? Da Lucille ficar perguntando pro Desi se ele traiu ela ou não. Parece que o assunto tá esquecido, de repente ela volta nele, de repente ele tem uma outra ponta. Eu gostei bastante porque eu acho, fazendo uma comparação, eu acho o filme melhor do que o Set de Chicago. Eu acho até que lá no final ele consegue subverter um pouco esse negócio da epopeia, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem,
vocês que estão ouvindo a gente, mas o Aaron Sorkin, ele é um cara das epopeias. Ele chega no final e ele tem que ter um momento de catarse, em que dá tudo certo, que tem uma situação em que tá todo mundo aplaudindo, em que tá todo mundo feliz. É um momento de êxtase total, de clímax, literalmente, do filme dele. E ele ensaia a fazer isso aqui, ele faz, mas rapidinho ele quebra. Eu acho que até pra quebrar com os próprios parâmetros, sabe? Ó, vai ter um momento aqui dos aplausos, não sei o quê. No minuto seguinte, ele quebra um momento e fala, opa, não é bem assim. Volta pra trás aqui. Eu achei legal ele fazer isso, porque ele não costuma fazer. E aí eu acho que foi até uma brincadeira com o próprio texto, sabe? Foi uma piadinha autoconsciente de que, ó, eu vou ter o meu momento Aaron Sorkin aqui, mas eu vou quebrar ele no final. E aí eu vou dar um pouco mais de camada nessa história, porque a Lucille tá lidando com 3 problemas diferentes ao mesmo tempo, né? E aí, o problema da personagem grávida, eles já resolvem um pouco antes, mas os últimos 2 ali, o Aaron Sorkin balanceia muito bem essa linha, assim. A Nicole Kidman tá surpreendente, a Nicole Kidman é uma atriz que faz muita porcaria e, de repente, ela faz umas coisas boas, né? Ela tem uns bons papéis, umas boas atuações, assim. E porque o Javier Bardem erra muito pouco também, né? Quase tudo que ele pega, ele é impressionante, às vezes. Gente, assiste esse filme e lembra que ele é o vilão do Onde os Fracos Não Têm Vez. E aí você vai ver o que é um ator ter dinâmica, sabe? Você comparar aquele personagem lá com o Desi Arnaz. Um personagem absolutamente diferente. Não parece o mesmo ator, sabe? De tão dinâmica que a atuação do Javier Bardem é. Então, eu acho que o saldo final do filme é positivo pra mim, mas tem esses momentos, assim, de montanha-russa, sabe? Às vezes ele tá lá em cima e ele tá custando a subir, tá custando andar, e de repente ele tem um momento bem legal, e aí parece que ele custa andar de novo, ele recicla umas coisas que tinham sumido. O saldo geral é bom. Eu já vou pegar o gancho do Luiz, já vou começar a falar do final do filme, que é esse que vai contar o filme, e já começa do final. Fulano morreu. Pra mim o problema do filme tá no começo, depois ele vai melhorando. Eu gostei muito também dele ter feito isso no final, de te dar um momento ali de êxtase e tal, de dar tudo certo, e de repente ele já corta pra uma cena que, opa, peraí, não é bem assim. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue resolver os 2 principais problemas do filme. Porque o filme, ele começa te dando ali, ele vai se passar durante uma semana inteira na vida deles, uma semana caótica, que eles estão enfrentando vários problemas. O Aaron Sorkin, ele consegue no texto, na direção eu acho que ele tem uns probleminhas ali, mas no texto ele consegue amarrar todos esses problemas que ele solta no começo do filme. Então você não termina com nenhuma ponta solta. Na última cena ele amarra o último probleminha que tinha ali. E pra mim o problema tá no começo. Também não gostei desse mockumentary. Nossa, isso me tira muito. Porque pra mim você vai ver o filme, beleza, é um filme que vai falar sobre pessoas que realmente existiram, mas, cara, você quer entrar naquela história, você quer sentir que você tá fazendo parte daquela, você entrar na atmosfera do filme, da história que ele quer te contar. Quando você corta pra, você tá engajado naquela história, e você corta pra um senhorzinho sendo entrevistado, falando como se estivesse num documentário, aquilo ali pra mim me tira do filme. But you have to understand this. Nossa, e ele fala isso toda hora. O que vocês têm que entender aqui... Só pra fazer uma pontinha aqui, mockumentary, gente, pra quem tá boiando, mockumentary é um documentário falso. Você pega os formatos como The Office, Modern Family, essas séries são mockumentaries. Elas agem como se... Elas fazem entrevistas por fora do que tá acontecendo na história pra explicar, pra situar o público e tal. Então, no geral, eu gostei muito do filme. Eu gosto da cena inicial, inclusive, que aquela primeira cena onde o Desi entra em casa e aí você não vê eles ainda, você só fica vendo a TV assim, e o diálogo, e sem mostrar os atores, você já entende tudo que tá rolando ali, qual que é o problema. Pra mim aquilo ali é genial. Mas pra mim o que me tira no começo do filme são 2 coisas. Eu acho meio bagunçado a estrutura no comecinho ali, que você fica meio perdido com esse negócio de, vai ser um mockumentary o filme inteiro, vai ficar indo e voltando nos flashbacks, vai mostrar uma semana na vida deles. Eu acho que o filme no comecinho ali, a gente fica um pouco perdido nisso. Mas depois ele consegue estruturar, ele consegue amarrar tudo bem. Ele sai um pouco dessa questão do documentário, foca ali na semana caótica que eles vão ter, vai se passar realmente de segunda a sexta ali e pronto. E joga uns 2 flashbacks ali só pra te dar um contexto dos problemas que eles vão ter ali naquela semana. Do meio pro fim, ele vai só subindo. Pra mim, você comparou com Matrix, pra mim é o contrário. A Matrix vai caindo mesmo, e ele... Exatamente. E eles conseguem fazer isso muito bem. Pra mim, o forte desse filme, além do texto do Aaron Sorkin, que eu acho excelente, esses diálogos rápidos, é um filme que você não pode tirar o olho da tela, né?
Senão você já não entende mais nada, né? Tá todo mundo conversando o tempo inteiro e diálogos, umas tiradas muito rápidas, assim, dos personagens. Eu acho excelente o texto desse filme. E como ele amarra tudo no final, né? Mas eu acho que o principal que sustenta mesmo ali é a Nicole Kidman e o Javier Bardem. O elenco tá excelente. Os dois principalmente, né? Eu acho que assim, o restante tá operando. Não sei vocês, às vezes eu tô te atropelando. Eu acho que o restante do filme é operante, assim. Sim. Até um cara bom igual o J.K. Simmons, ele é operante. Ele aparece pouco ali pra dar um complemento. Mas os dois carregam nas costas. Não, os dois carregam nas costas. E a Nicole Kidman é aquela atriz que você, pelo menos eu vou ver um filme que tem ela, eu acho ela sem sal, eu não acho ela ruim, mas eu acho ela, tudo que ela faz parece que tá beleza. Eu já vou okay. com o pé atrás também, eu sou desse jeito. Ai, a Nicole não... Kidman, será? E aí às vezes a gente se surpreende. Não, e nesse filme ela me surpreendeu, cara, porque eu não esperava que ela ia estar tão bem assim. Quando eu vi ela sendo indicada pro SEG, eu falei, Nicole Kidman, né? Será? Mas ela me surpreendeu no filme. O Javier Bardem eu já esperava que ele estivesse bem, e ele tá ótimo. No geral, eu gostei. Os principais problemas do filme estão na direção mesmo, que fica um pouco bagunçado ali no começo, mas depois ele consegue se encaixar e aí ele vai pra frente. Quando ele simplifica, né? Ele simplifica e aí ele resolve o filme. Talvez o Aaron Sorkin precisa escrever mais mesmo. A gente podia e dirigir menos. Talvez a gente podia colocar o Aaron Sorkin pra roteirizar os filmes do Christopher Nolan, porque o Christopher Nolan tá escrevendo e dirigindo os filmes dele. Então, a gente põe o Aaron Sorkin pra escrever e o Christopher Nolan pra dirigir. Pronto, resolvido o problema de Hollywood. Então ele gente. volta pro Fincher, gente. Acabou, resolve. Volta a lá gente pro vai Fincher, viver... também, né? Mas essa questão da Nicole Kidman, dela tá forte no filme, eu acho, inclusive, que agora ela já tá subindo de patamar aí pra ganhar a premiação, perto de atrizes que antes estavam cotadas, né? Como a Lady Gaga. A gente já até comentou que a Olivia Colman possivelmente não vai ter paralelo aqui por causa de premiações recentes, né? Então, assim, muito provavelmente a gente vai ter duas personagens loiras disputando aí o Oscar, que seria a Spencer e a Lucille. a princesa Diana. Vamos ver se a Kristen Stewart vai, né? Porque foi ignorada, não segue, né? A Nicole Kidman é loira? Pra mim, ela é ruiva mesmo, sabe? Não, personagem... Ela, na verdade, inclusive, tem várias discussões sobre o cabelo da Lucille, né? Porque ela fazia, na história do filme, eles mostram que a Lucille passou por vários filmes e a indústria esnobou ela total, né? Ela só fez sucesso, de fato, como Lucy, né? Na série I Love Lucy. E ela fazia vários papéis diferentes, pintava o cabelo, amarrava o cabelo, colocava chapéu, tirava o chapéu e ela não era aceita nos filmes que ela fazia. Sempre ficavam com bilheteria baixa, os produtores não gostavam dela. E aí, assim que ela foi pra fazer a personagem de Lucy, ela de fato ganhou renome, né? E outra coisa importantíssima a gente falar, I Love Lucy é uma das séries, se não a série mais assistida da história da televisão, né? A gente tinha uma audiência de 60 milhões de pessoas assistindo simultaneamente aquela série. Como assim? Como assim 60 milhões de pessoas? O consumo de água dos Estados Unidos diminuía quando tava passando a série na TV, velho. As pessoas não iam no banheiro, simplesmente. 60 milhões de pessoas assistindo a série. Não, pra você ter ideia, eu até, depois que eu assisti o filme, fui dar uma pesquisada, né? Porque, obviamente, eu não assisti I Love Lucy. O último episódio de Game of Thrones, que foi a série mais hypada aí dos últimos anos, teve 19 milhões de espectadores. I Love Lucy costumava, assim, diariamente ter 60 milhões. Naquela época. 19 milhões simultâneos, né? Que as simultâneos. TVs estavam ligadas na época, na hora. Um efeito do streaming também, né? Eu acho assim que a gente... o fenômeno de você poder assistir o que você quiser, a hora que você quiser, mudou completamente o comportamento das pessoas. Mas não só isso também, né? Porque HBO é difícil de comparar, porque HBO é pay-per-view, né? E é um pay-per-view caro. E I Love Lucy é CBS, então é igual assistir mas se você Faustão, comparar sabe? com episódios de The Big Bang Theory, por exemplo, que era uma série... a última série de comédia também, que foi a última hypada, né? Ela dava isso aí que o Lucas tá falando, 20 milhões. Era um fenômeno. Então não tem nada assim que se compara a I Love Lucy, foi um fenômeno mesmo. E eu acho que Nicole Kidman, Javier Bardem, apesar de não estar parecendo o Desi Arnaz... Nada a ver, né?
Ele não parece, mas ele tem os trejeitos. Se você assiste... Tem muitas comparações no YouTube, é só pesquisar aí. Eles estão muito iguais. A Lucy, assim, nem se fala, né? A Nicole Kidman tá entregando tudo, serviu ao público. Mas o Desi também, o Javier Bardem fazendo o Desi, tá impecável. Os trejeitos, a sobrancelha, jeito de mexer a boca. As atuações dos dois, né? Elas são muito mais de gesticular, né? Eu achei que a Nicole Kidman ficou bem parecida. Fica mais o parecida, olhão, aquela assim. sobrancelhinha, assim, Eles né? aumentaram o olho dela, assim, no 12. Ela tá sempre arregalada. Tá muito engraçado. Sempre arregalado. Ai, ai. Gente, chances no Oscar. Quem vocês acham que tá com chances, com boas chances, ou que vocês têm opinião que vai ganhar, ou que vocês acham que deveria ganhar? Entre melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atuação, o que vocês acham? Eu acho que Binder Ricardos pode levar aí a atuação, né? Acho que os dois protagonistas estão muito bem. A Nicole Kidman, principalmente, eu acho que ela vai vir forte. Mas os dois, você acha? Eu não sei se o Javier Bardem ganha, não. Mas a Nicole Kidman eu já acho mais provável. E melhor filme também não. Talvez melhor roteiro. Mas eu acho que em direção, melhor filme, aí a gente já tem Ataque de Cães, né? Que vai vir forte aí, né? Mas eu acho que em atuação, principalmente da Nicole Kidman, pode ser que leve. Sim, eu concordo completamente. Eu acho que ator não vai, porque a gente tem Andrew Garfield e Benedict Cumberbatch e Will Smith e Denzel Washington pra competir com o Javier Bardem. E eu acho que ele não tá brilhando tanto no filme. Ele tá muito bom, mas ele não brilha, semana passada sabe? você falou do Cumberbatch e você falou assim, que tava bem cotado porque a categoria tava meio ok. Você já assistiu vários desses filmes, né? Você não acha que o Javier Bardem deu uma subida no jogo, assim? É muito impressionante, cara, o papel dele nesse filme. É um Sim, filme mas eu complexo, acho que ele sabe? não... Eu acho que perto de, por exemplo, Will Smith, que é o protagonista do filme dele, Andrew Garfield, que é o protagonista do filme dele, Benedict Cumberbatch, que tá aparecendo muito no filme, eu acho que o Javier Bardem, no Apresentando os Ricardos, ele some perto da Nicole Kidman. Então eu acho que a Nicole Kidman tem muito mais força pra ganhar esse prêmio do que o Javier Bardem. Eu Então acho tá que vai ser acontecendo bem- com o Javier bem por Bardem aí. o que acontecia com o Desi. Ele perde o problema Olha dele, aí, é a hein? Nicole Nossa, Kidman. realmente, né? Aham. Eu acho que pode ser uma metalinguagem aí da vida. E ao mesmo tempo, se a gente for... Isso assim, a gente tá falando em termos de SEG, né? Que a gente SEG Awards, que é a premiação dos sindicatos, dos atores, que a gente tem um feeling, assim, de quais são os filmes que vão ser indicados pro Oscar. Então, é uma premiação anterior ao Oscar, mas que dá muito termômetro do que vai acontecer no Oscar de fato. Então, a gente tá usando essa lista, assim, mas pode ter outro ator indicado desses que a gente tá citando, pode ter troca. Mas, por exemplo, a Nicole Kidman tá no SEG Awards, tá concorrendo com Lady Gaga, Jennifer Hudson, Olivia Colman e Jessica Chastain. Aqui, no meu ponto de vista, ela teria páreo mais com a Lady Gaga, porque é o que tá mais... É a atriz que tá mais hypada. E assim, eu não daria um prêmio pra Lady Gaga tendo a Nicole Kidman num papel desse. Também não. Não pode dar Nessa prêmio lista pra aí, Lady eu Gaga. acho que a Nicole Kidman tinha que levar. Eu não vou. Mesmo sendo fã da Lady Gaga, eu não acho justo a Lady Gaga ganhar um prêmio Dos perto três do que a gente Nicole já Kidman viu, fez. eu acho que a Nicole Kidman é a melhor, né? A Olivia, porque a Olivia é um caso à parte, porque a Olivia foi premiada muito recentemente, como a gente fala direto em outros episódios, é muito, muito incomum repetir. Eu acho que entre a Nicole e a Lady Gaga não tem comparação. Não tem nem o que nesses discutir, não. papéis. Quem diria, eu ia defender a Nicole Kidman ao vivaço, assim, em Brasil. Bom, eu acho que o filme vai estar na lista de melhor filme do Oscar, porque é o Aaron Sorkin, todo mundo ama ele lá na academia e se Sete Chicago tava, esse aqui vai estar também. Olho na Nicole Kidman, porque pode ser que apareça um prêmio aí pra ela, o Oscar. Ela faz um papel surpreendentemente muito bom. E o Javier Bardem vai estar indicado também. Eu também acho que talvez não seja o ano dele. Já falei que eu imagino que o Cumberbatch vai ganhar, pelo menos no cenário até agora, né? Mas eu acho que são as principais categorias, assim. O Aaron Sorkin possivelmente vai ser indicado a direção, como eu disse, todo mundo gosta dele. Mas eu acho que é uma direção bem pouco autoral, assim, sabe? Uma direção padrão, igual o Sete Chicago. Você não tem nada de muito ousado, de muito inventivo, de muito original ali. Dirige um filme normal, assim. Mas como roteiro, ele é sempre muito forte. E o roteiro desse filme, depois do primeiro ato meio bagunçado, ele é muito bem desenhadinho, né? Eles sempre vão te lembrando do que tá acontecendo e
problema que eles estão passando num espaço de tempo muito curto, uma semana. Eu acho bem legal. Pantufas, Lucas? 8 pantufas. Eu acho que vou tirar 2 pantufas por conta desse começo do filme, né? Que foi o que mais me tirou do filme, o que eu menos gostei. Essa questão do mockumentary e de ser um pouco bagunçado, né? Entre os flashbacks, entre as entrevistas, entre os problemas que ele quer estabelecer no começo. Mas depois que ele consegue encaixar tudo, como eu disse, o filme ele vai pra frente. As atuações estão excelentes e esse ritmo acelerado, né, do roteiro do Aaron Sorkin, ele te deixa engajado assim, no filme, ele, ainda mais se passando ao longo de uma semana só. E com tanta coisa acontecendo. Então, 8 pantufas. 8 pantufas também, vou bem na linha do Lucas. Eu acho que o filme tinha que ter chegado mais com o pé na porta. Ele chega tateando muito, querendo ver o que você espera do filme, muito menos do que o contrário, do que o filme tem a se mostrar. Então isso me incomoda bastante. Eu tiro as pantufas nisso e tiro também no fato de achar muito piegas como eles trabalham o romance assim, no filme, a questão do casamento, eu acho um pouco chato. Tirando isso, atuações excelentes, roteiro excelente, fotografia bem bacana, assim, tem uma vibe mais escurinha, assim, de estúdio mesmo. Eu gostei bastante da fotografia também. Os planos abertos do set são bem legais, né? Quando ele pega a mesa do table read, assim, com a câmera fixa, ele mostra ela inteira e tá tudo escuro em volta, tá só a mesa iluminada. É bem legal. E não tá tão iluminado assim, né? Tá meio como o Gusto falou. As partes que ele corta pra os episódios da série mesmo, né? Em preto e branco, são muito bons também. Eu acho que o design de produção deu uma cagada naquela varanda deles, sabe? Da casa deles. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas parece muito uma piscina e umas cadeirinhas de sitcom. Sabe? Não parece uma casa de verdade. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação. Fica um coloridão assim, forte, né? Uma coisa meio... Nada de muito forte, não. É engraçado porque o Lucas falou em off assim... Gente, eu acho que a gente vai discordar bastante hoje. Eu vou dar 8 também. Eu acho que... O filme não é um filme pra 10, porque ele é confuso no começo. Você tem que abraçar a ideia de que o formato é aquele, de mockumentary e tal. E eu não acho uma boa ideia. Na medida que ele vai reduzindo isso, o filme melhora, fica mais estruturado e tal. O filme é muito bem escrito, o filme é muito bem atuado. O filme tem, de novo, o mesmo problema do set de Chicago. Ele tem uma direção muito blasé, uma direção muito sem graça, as escolhas são muito típicas. Mas talvez o Gusta já deu a carta, já deu a letra, né? Talvez o Aaron Sorkin devesse escrever um pouco mais, dirigir um pouco menos. Volta pro Fincher, vai ajudar o Nolan, que o Nolan tá precisando. Mas o filme é bom, muito bem bom. 8 pantufas. Apresentando os Ricardos está disponível na Prime Video para você assistir quando quiser. E como o Gusta gosta de me lembrar, se você tiver uma assinatura do Prime Video, né? Se você não tiver, tem outros mecanismos aí também. Mas só R$10, gente. Vai lá, vamos deixar o Jeff Bezos mais rico que ele tá precisando. R$10 é o novo R$2. O segundo filme de hoje, Bar Docilar, foi dirigido pelo George Clooney e escrito por William Monahan, baseado no livro de memórias do J.R. Mooringer. O garoto J.R. e sua mãe se veem obrigados a voltar para a casa do avô devido a problemas financeiros. Ali, J.R. reencontra seu tio Charlie, uma figura paterna muito melhor do que o pai bosta que trabalha na rádio e foge de todas as responsabilidades de ter um filho. Nesse período, o tio Charlie, interpretado pelo Ben Affleck, incentiva o garoto a se tornar um escritor e ensina a ele os caminhos da vida, as ciências masculinas, como diz o Ben Affleck, né? Lucas, vai lá, suas impressões do filme. Cara, o filme ele é baseado na autobiografia do J.R., né? E ele vai narrando ali os acontecimentos da vida dele, desde quando ele e a mãe vão morar com o avô, né? E com o tio, até ele entrar na faculdade e até por volta dos seus 25 anos ali. E é engraçado porque a gente falou do Being the Ricardos, que a gente nunca espera muito da Nicole Kidman, que ela surpreendeu, né? E aqui a gente tem o Ben Affleck, que a gente nunca espera muito dele. E que eu gostei dele nesse filme. Assim, não que eu gosto dele, é a mesma questão da Nicole Kidman. Eu gosto, mas sempre tá meio sem sal ali, vez ou outra que faz uma coisinha legal.
E pra mim ele tá muito bem aqui nesse filme. Nada extraordinário, nada surpreendente, mas ele faz o tio legal e ele faz isso muito bem. Pra mim as melhores cenas do filme são as que estão ele e o JR conversando. As cenas de interação dos dois, pra mim, são as melhores e ele consegue carregar isso muito bem. E a direção do George Clooney não é lá essas coisas, né? Padrão, né? Normal. Também. Padrão, nenhum grande problema, mas ele não ousa nada. Ele fica ali numa zona de conforto e ok. O JR, inclusive o protagonista do filme, né, o filme é baseado na autobiografia dele, ele foi consultado pro roteiro, ele é produtor executivo do filme. Ao mesmo tempo que o George Clooney tenta contar os acontecimentos ali da vida dele, falando sobre temas pesados, né, sobre a ausência do pai, sobre essa relação do pai que basicamente abandona ele quando tá presente, é um merda, e de como ele teve uma dificuldade com isso pra formar a sua identidade, pra ter sua autoestima. Ao mesmo tempo que ele fala dessas questões sérias e dramáticas pro personagem, ele trata isso de uma maneira muito leve. Então, desde a fotografia do filme, que tem cores muito quentes ali, quer deixar o filme com aquela cara de filme família, mais tranquilo, até mesmo numa cena que o pai do JR bate no tio Charlie, né? A cena corta, né? A luta acontece atrás do carro, você nem vê a violência assim acontecendo. E acontece de um jeito engraçado, que ele chega pra cobrar $30 que ele tá devendo há anos. O George Clooney opta por levar o filme de uma maneira muito leve, muito descontraída, com os diálogos, algumas cenas que chegam até a ser divertidas, uns diálogos mais engraçados. A trilha sonora casa muito bem com isso, que o filme já abre com uma cena, assim, muito legal, assim, você acha que vai ser até um road movie, né? Ele e a mãe na estrada, no carro ali, em alta velocidade, uma música animadona. E aí o filme já te pega ali. Mas eu acho que o problema desse filme tá em ele ser muito rápido, muito curto. O que tem de bom no filme acontece muito rápido. Parece que, assim, ele não se aprofunda em nada. Ele não se aprofunda na relação dele com o pai, ele não se aprofunda na relação dele com o tio, com a mãe, nada. Ele tem cortes rápidos ali do tio dando alguns conselhos pra ele, tentando ajudar ele nessa busca de formar a sua própria identidade, mas acaba tendo muitos cortes e pulando muito. Por exemplo, quando ele vai abordar a vida amorosa do JR, a menina que ele é apaixonado aparece ali 3 ou 4 vezes e sempre é dando um toco nele. Sempre assim, ficamos, beleza, vou te dar um fora agora. Ele nunca se aprofunda nisso também. Então ele só mostra o JR lidando com os problemas estabelecidos assim, mas não se aprofunda muito. Acho que porque ele optou por levar tudo de uma maneira muito leve, muito confortável, assim, no filme. Como eu falei, o Ben Affleck, pra mim, foi o destaque do filme, porque aqui mostra o JR, né, o protagonista, em 2 fases da vida dele. Tem 3 atores que interpretam ele, né? Um narrador, que faz ele mais velho, o Ty Sheridan, que faz ele ali da adolescência pra vida adulta, e não lembro o nome agora do ator, mas uma criança que não tem nada a ver com o Ty Sheridan. Os dois não parecem nem um pouco, eu achei. É o Daniel Ranieri. Daniel Ranieri. Eles não têm nada a ver. Tem uma criança lá, criança bonitinha e tal, de repente corta pro Ty Sheridan, o cabelo, o olho, não tem nada a ver. Mas os dois estão muito bem. Eu gosto mais das cenas que tem ele criança, inclusive. Eu prefiro o Daniel Ranieri também. O Ty Sheridan, eu gosto dele, né? Mas nada... Aqui nesse filme ele passa batido. O Ben Affleck rouba a cena, assim, e nas cenas em que ele tá presente. E pra mim é isso, assim, eu gostei do filme. Os problemas estão nesses cortes e nessa falta de profundidade aí nos personagens, mas no geral é um filme que interte bem. Gente, a estreia do Daniel Ranieri, primeiro filme dele, é muito bonitinho, muito legal. E ele é muito fofinho, né? Ele é muito fofo mesmo. Nossa, eu sou muito fã do Ty Sheridan, assim, desde quando eu assisti Player, assim, ninguém é fã desse filme. Player One. Mas eu adoro Player One, Ready Player One, também. Né? O jogador número 1, eu acho incrível, eu acho muito legal, e eu adorei quando eu vi o Ty Sheridan lá nesse filme, e aí quando eu vi que era ele aqui, eu falei, cara, eu adoro esse ator. E eu concordo muito com você, Lucas, eu acho que o ponto é justamente esse, como o George Clooney decidiu fazer as coisas muito leve, eu acho que o problema é ele ter pegado a biografia e tentado fazer tudo que está na biografia. A gente já comentou aqui que um livro não é a mesma coisa que um conteúdo audiovisual. Não tem como você fazer tudo, sabe? O filme é tão leve que ele voa e você não lembra dele. Vai ser um filme que daqui 1 ano eu não vou lembrar nada. Absolutamente nada. Ele é um filme absurdamente esquecível. É muito curioso que se não fossem os palavrões e o sexo, seria um filme total Sessão da Tarde. Um filme feel good, assim, família e tal. Não defeito, isso é uma constatação. Porque eu gostei do filme, sabe?
É um filme que, assim, você termina de assistir, eles falam, foi um filme gostoso de assistir, mas você esquece dali uma semana. Ele é totalmente esquecível. Eu, sinceramente, só gostei por causa da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora desse filme é excelente, é perfeita. Excelente. Eu acho que, assim, um Ben Affleck e um George Clooney não dá um Batman. Acho que esse filme não é do meu gosto, esse filme. Assim, achei que ele mostra um tema e não se aprofunda nele. Ele mostra a relação do tio e não se aprofunda do jeito certo. Parece que fica tudo raso. Ele leva esse menino pra faculdade e não mostra como é que é a vida dele lá direito. Ele mostra esse menino tendo uma namorada e não mostra como é esse relacionamento e por que ele tá ali na história. É um relacionamento porque é um relacionamento. Ele mostra esse menino sendo sem educação, grosso com a família, sem motivo aparente algum. Ele mostra ele como copy boy no Times e não mostra o desenvolvimento dele dentro do jornal. É tudo muito estranho. É tudo muito... Tudo muito jogado, né? Tudo muito jogado, tudo muito rápido. O filme é muito curto pra desenvolver aquilo. E eu acho que se fosse longo e ele tivesse continuado fazendo aquilo, eu ia odiar, porque eu não gostei. Mas eu também não odiei. Mas... se ele tivesse se estendido muito fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, eu ia ter, assim, eu ia ser o testemunha do ódio ao George Clooney e Ben Affleck. Gusta, é um negócio assim, é um filme dirigido pelo George Clooney que é igual aos filmes que o George Clooney atua. Sim, é basicamente isso. O filme é ruim, eu não achei o filme ruim, eu acho o filme super bom de assistir. Ele é banal, um filme banal. Absolutamente banal. E eu acho que você tem razão no que ele deixa de mostrar, em como ele corre com a história, em como ele não valoriza. Supostamente é pra ser um filme sobre relações, sobre a ausência do pai e a relação com o tio, mas é um filme que não valoriza as relações. O JR não tem muito contato com a mãe, sabe? Com a dinâmica da mãe. Os contatos do JR com o pai não são meio jogados, assim. Eu acho que é daqueles filmes que ele não deveria tá nem nessa lista de Oscar, assim. Porque ele é um filme que você tem que avaliar com outros olhos. Você tem que avaliar com olhos de feel good movie. O filme que você vai assistir pra ficar de boa. Pra dar umas risadas. O texto tem umas coisas muito engraçadas. O Ben Affleck tem muita coisa engraçada pra falar. O que é surpreendente. Christopher Lloyd tá nesse filme, né, cara? O Christopher Lloyd tá legal. lá. Poderia ter feito mais também. Tudo poderia ter mais, sabe, nesse filme. Christopher Lloyd... parece que os atores que estão nesse filme demoraram 3 dias pra gravar as cenas dele. Exatamente. É muito estranho como, por exemplo, um personagem do Christopher Lloyd, que é o avô do moleque, tem uma cena absurdamente genérica, banal, de levar ele pro colégio e que não tem um peso dramático. Cara, você tá com o Christopher Lloyd, olha como ele tá, sabe? Olha a situação do Christopher Lloyd. Aproveita esse cara. Olha o que a gente fez. E quando a cena começa, né, que o avô fala, eu vou levar ele pra escola, ele começa a se arrumar e tocando música, é muito legal. Aí é muito divertido. E aí quando ele vai pra cena da escola, acaba em 2 segundos. Sim, eu acho muito mal aproveitado o tempo desse filme. Muito mal aproveitado. Eu não vou recomendar pra ninguém, sinceramente. Eu vou ser contrário a você. Eu vou recomendar porque eu acho o filme bom de assistir. Eu acho muito divertido de assistir. Eu acho, sabe, interessante. Ele faz umas... Interessante é uma palavra proibida, né? A gente usou ela 900 vezes semana passada. Mas ele é divertido, você dá umas risadas, você acha engraçado algumas coisas, mas ele é um filme de outra categoria, ele é um filme B, assim, ele não tá em comparação com os outros filmes que a gente falou em termos de ser ousado, ou de como ele se estrutura, ou de como ele é dirigido, ou de como ele é escrito. Sim. Não é, ele é uma coisa meio episódica, assim, vai passando os momentos meio cortados, ele vai mostrando uns pedaços da vida pra... Sim, ele é aquele filme que você... Quando um amigo seu te pergunta assim, cheguei sexta-feira aqui, não vou sair, quero um filme leve pra eu assistir e dormir. Aí você indica ele. Eu vou indicar ele se alguém me falar isso. Pronto. Eu acho que é por aí mesmo. E é engraçado que aí eu falando que gostei do filme, por esses aspectos, você falando que não gostou. Mas aí eu já vou atacar a trilha sonora também, porque até a trilha sonora é fácil, gente. Você põe um Cadillac numa estrada...
nos anos 70, é lógico que vai tocar rock and roll dos anos 70, você vai ficar, porra, puta trilha. Então, assim, é legal, é bom, mas é o recurso mais barato da face da Terra. Mas é legal. Mano, põe um rock and roll pra tocar num Cadillac, vai andar num Cadillac numa rodovia vazia e põe um rock and roll pra tocar. Nossa, uau, a trilha é maravilhosa. Uau, que decisão de Cruella, ousada. Mas é o que eu falei desse filme, esse filme não ousa em nada. Não ousa em nada, tudo... nada. Não, eu discordo sobre a comparação de Cruella, até porque você tem uma... Não, é verdade, eu discordo. Testemunhas de Cruella. A trilha sonora em Cruella é bem pior. Aqui não, ela, pelo menos, ela encaixa no recurso. Eu acho que a trilha sonora de Cruella, ela é mais ousada porque você, supostamente, falando de um filme de moda, você não teria as escolhas que Cruella teve. Você teria escolhas, por exemplo, que Kazaguchi teve. A trilha sonora de Kazaguchi é ruim. Porque eles vão absurdamente pro óbvio, pro pop, etc. Eles escolheram uma trilha sonora de rock and roll pra fazer um filme de uma vilã da Disney. Então... Kazaguchi, a cena que eles falam de Ipanema, toca uma música nada a ver, né? Não. Eu não vou entrar nessa discussão de Cruella de novo. Episódio 17, meia hora, carreira de Emma Stone. Se vocês quiserem ouvir o que eu achei da trilha sonora de Cruella, tá lá. Se não quiserem também, não tem problema não. Eu já dou um spoiler. Você nem é músico. É ruim. Você nem entende de música. Sai daqui. Então, gente, chances pro Oscar, Ben Affleck e olhe lá, né? E olhe lá. Eu acho assim que ele foi indicado ao SEG, pode ser que ele seja indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, mas acho que esse filme nem merece estar em mais nenhuma categoria. Acho que ele foi indicado ao SEG pelo choque, né? As pessoas, nossa, mas esse é o Ben Affleck, não é... O Ben Affleck não tá fazendo nenhum filme triste que ele tá com cara de bosta. Tipo, o que tá acontecendo, isso. sabe? Assim, acho que ele não tem que levar também, não. Foi indicado, já tá ótimo pra ele, pra reconhecerem o trabalho dele ali nesse filme. Mas é isso. E você, Gusto, o que você acha? Eu acho que o Ben Affleck e o George Clooney não dão um Batman. Como eu disse anteriormente, eu acho que absurdamente dispensável. Poderia ser qualquer pessoa no lugar do Ben Affleck que não faria diferença nenhuma. Eu consigo imaginar qualquer ator no lugar dele. Ranço. Eu só gosto... Pegou ranço. Mas não é que verdade. Funciona no filme, você fala, mas dá certo. Ele não tem nada de excepcional. Mas Pra você ter um filme... Nossa, o Ben Affleck é a graça do filme. Gente, assistam, hein? Assistam Bar do Oscilar. Ben Affleck é a graça do... Esse episódio, a gente recomendou a Nicole Kidman, surpreendente, e falou que a graça do filme é o Ben Affleck. Exatamente, não tem como. Mas assim, eu entendo vocês. Eu gosto dele nesse filme. Eu entendo que vocês gostam dele no filme, eu entendo porque ele tem uma dinâmica muito legal, tanto com a criança quanto com o adulto já, né? O JR. É muito legal como ele explica essa situação de JR e como foi o próprio tio que sugeriu e que, sabe, como ele constrói a figura de paternidade que o JR precisava. Isso é muito legal no filme e é o arco que fica mais bem construído, na minha opinião. Como do começo do filme até o final, a ligação entre os dois é um vínculo de paternidade até em tudo. Como ele aprendeu a beber, como ele aprendeu a ler, como ele aprendeu a defender a mãe. São vários momentos ali de que um pai teria ensinado pro filho e que é o Ben Affleck que faz muito bem, o tiozão descolado, dono do bar. Isso é muito legal. E o filme é preguiçoso, até pra matar personagem ele é preguiçoso, né? 2 vezes que ele acha que ele vai matar um personagem, fala, não vou matar não, fica de boa, tá tudo certo. Sabe? nem pra isso, sabe? O filme não quer criar nenhum tipo de trauma em você. Ele quer ser totalmente sessão da tarde. Mas é legal. Bom, eu vou dar 6 pantufas, mas não como uma contraindicação. 6 ainda tá na média. A maior parte dos filmes da IMDb não tem nota 6, né? Porque ele é um filme banal de tudo. Você vai ver, e se você não for amargo, igual o Gustavo tá amargo aqui, que não dá um Batman e tal... Você vai gostar, porque ele é divertido. Só que ele é vazio, filme vazio de tudo. Mas ele é bem ambientado. E o George Clooney usa todos os clichês, né? Fotografia amarelada pra falar de anos 70, Cadillacs, rock and roll. É divertido. Você vai dar umas risadinhas e vai gostar. Se você não tiver morto por dentro, sem coração, você vai gostar do Ben Affleck. Nossa! É pessoal agora, né? É pessoal. É isso aí, gente. É brincadeira, normal. Vai, Gusta, pantufas. Eu vou dar 5 pantufas por causa do Ty Sheridan, porque ele tá bom em jogador número 1.
Eu vou dar uma nota aqui por causa do ator que tá em outro filme. Eu adoro ele, gente. Eu achei ele muito legal. Achei que ele tá bem no filme, mas também é morno, igual todo mundo, né? O Daniel Ranieri tá muito legal nesse filme. Eu adoro esse molequinho aí. Ele pode fazer outros filmes aí. Aproveita ele criança, porque vai que ele cresce e fica chato. Tem que aproveitar enquanto ele tá... Enquanto ele é fofo. Então, eu acho assim, realmente dispensável esse filme. A Amazon Prime Video realmente tem uns filmes assim que às vezes se vende como a obra-prima, meu Deus, tá no Oscar, e de repente você vai assistir e não precisava, né? Tá ali. A Prime Video é a nova Netflix. E a Netflix é a nova Globo? Fazendo as novelas. Exatamente. Nossa, a Netflix tá virando muita Globo. Mas outro tema para outro momento. Eu vou aumentar um pouquinho sua nota, Luiz. Eu vou dar 6.5 pantufas, que eu acho que 6 fica muito na média ali. 6.5, porque eu gostei do filme, é um filme leve, divertido de assistir, filme gostoso de ver, mas Ben Affleck tá ok ali. Nada demais, nada de muito ousado, nada que mereça prêmio. Mas é um filme leve, um filme na sexta-noite ali, sem nada pra fazer. Assiste The Tender Bar, que é legal. Foi exatamente o que aconteceu comigo ontem. Gustavo tava muito amargurado, não sei o que o dia dele foi ruim, o que aconteceu, eu tava estressado, Foi mas nada, era é isso aí. Eu tava super feliz, assisti super bem. Bardo Oscilar também tá disponível no Prime Video. Corre lá pra assistir com seu Cadillac azul. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.